Dentre as maiores perguntas da humanidade, uma das mais intrigantes é: estamos sozinhos na imensidão do universo? E mesmo acreditando que não, ainda não há provas de vida em nenhum lugar além do planeta Terra. É por isso que encontrar vida, mesmo que microscópica, vai mudar a maneira como olhamos para fora e, quem sabe, como nos comportamos aqui dentro. Por isso que as agências espaciais não se cansam de buscar vida em outros planetas. Mas não é preciso ir muito além para procurar por aliens, pois dentro do nosso sistema solar pode viver a resposta. No vídeo de hoje vamos explorar o Oceano de Europa, a Lua de Júpiter, coberta por uma espessa camada de gelo, porém abaixo dessa camada existe um oceano de água em estado líquido que, quem sabe, pode abrigar vida. Me acompanha! Descoberta em 1610, Europa é uma das luas de Júpiter e está a 550 milhões de quilômetros da Terra. Assim como o nosso planeta, Europa pode possuir um manto rochoso e núcleo de ferro. Porém, um olhar pouco apurado vai dizer que a lua de Júpiter seria o último lugar do universo para se procurar por vida, até porque está tudo congelado. E é aí que você se engana, pequeno explorador. Apesar da superfície de Europa ser coberta de gelo, os cientistas acreditam que abaixo de uma camada de gelo de 15 a 25 quilômetros de espessura esteja um oceano de água salgada em estado líquido de 60 a 150 quilômetros de profundidade. O que significa que mesmo a Europa sendo 4 vezes menor que a Terra, ela pode ter o dobro de água que todos os nossos oceanos juntos. A Europa é um astro pequeno que possui 90% do tamanho da nossa Lua, e se fosse colocado em seu lugar, as duas pareceriam do mesmo tamanho para nós. Porém, a Europa seria muito mais brilhante no céu devido à sua superfície de gelo, que reflete 5,5 vezes mais a luz do Sol que a nossa Lua. E é sob essa camada brilhante que resiste a nossa busca por vida extraterrestre. Se você não entendeu como existe água líquida embaixo de uma espessa camada de gelo, vamos falar rapidamente sobre a água. A água é uma das moléculas mais incríveis do universo. Suas propriedades são tão únicas que parece que foram projetadas. Se a água não fosse do jeito que é, não existiria vida, pelo menos não como conhecemos e imaginamos ser capaz de existir. A água possui alto calor específico. Isso significa a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, o que significa que ela conserva muito bem a sua temperatura, regulando também a temperatura do ambiente. Por exemplo, uma lagoa mantém a sua temperatura relativamente constante ao longo do dia e da noite, independente da variação atmosférica ao redor. Outro fator super importante é que a água congelada é menos densa que a água líquida. Quando você coloca gelo na sua bebida, ele imediatamente boia. Isso acontece porque conforme a água vai congelando e formando a sua estrutura cristalina, o espaçamento entre cada molécula de água aumenta, fazendo a densidade diminuir e o volume aumentar. Isso acontece porque conforme a água vai congelando e formando a sua estrutura cristalina, o espaçamento entre cada molécula de água aumenta, fazendo a densidade diminuir e o volume aumentar. Se você encher uma garrafa de vidro até a boca e colocar no freezer, quando a água congelar, você vai ver que a garrafa estará toda quebrada, porque a água aumentou de volume quando congelou. Esse gráfico mostra como isso acontece. Conforme baixamos a temperatura a partir dos 4 graus Celsius, o volume de água aumenta. É essa propriedade que permitiu e permite a vida na Terra. Durante o inverno, rios, lagoas e até partes do oceano podem congelar, mas como o gelo é menos denso que a água, esse gelo ficará na superfície, permitindo que a vida continue se desenvolvendo abaixo dessa camada. Só que a Europa está muito longe do Sol para possuir água em estado líquido, e só isso não explica por que pode haver água líquida na Lua congelada de Júpiter. Então, o que pode ser? Fica comigo que eu vou te explicar assim que você curtir esse vídeo. Além da água, a vida como conhecemos e como procuramos no universo
precisa de mais dois ingredientes: elementos químicos apropriados e uma fonte energética. Astrobiólogos, sim, isso existe, acreditam que a Europa possua a água e os elementos químicos certos, porém a fonte de energia ainda é difícil de determinar. A superfície de Europa nos oferece algumas pistas. A Lua é atravessada por longas fraturas lineares e, com base no pequeno número de crateras observáveis, sua superfície parece não ter mais do que 40 a 90 milhões de anos, o que é pouco tempo em termos geológicos. A superfície de Calisto, outra lua de Júpiter, é estimada em bilhões de anos. Ao longo dessas fraturas, podemos observar manchas em sua superfície, onde há um material avermelhado que ainda não temos certeza do que pode ser, mas provavelmente contém sais e compostos de enxofre que se misturaram ao gelo e foram modificados pela radiação. Essa composição da superfície guarda o potencial de um mundo onde a vida possa existir. Quando a aeronave Galileu explorou o sistema de Júpiter de 95 a 2003, revelou que em Europa, poços e cúpulas estranhas sugerem que essa camada de gelo se movimenta, ou melhor, faz convecção. O gelo mais frio e denso afunda e o gelo menos denso, mais quente e novo sobe. Tudo isso devido ao calor debaixo da camada. Outra coisa super importante aqui na Terra, mas também em Europa, são as marés. A Europa tem uma órbita elíptica ao redor de Júpiter, então a sua distância com Júpiter varia. E o lado mais próximo a Júpiter sente a gravidade com mais força do que o lado mais distante. A magnitude dessa diferença muda à medida que a Europa orbita o planeta gasoso, o que cria marés que esticam e relaxam a superfície da Lua, criando fraturas. E essa força de maré exercida por Júpiter é tão grande que está constantemente deformando o interior de Europa, mas também de outras luas de Júpiter. Isso gera uma fricção interna que é tão grande capaz de gerar calor. Io é um ótimo exemplo disso, pois orbita próximo à Europa, porém está mais perto de Júpiter, e o calor gerado por esse atrito, também chamado de tidal heating, é responsável por fazer de Io o local com maior atividade vulcânica do sistema solar. Esse efeito também se aplica à Europa, porém em menor intensidade, e seria ele o responsável por criar um oceano líquido e por atividade vulcânica ou hidrotermal no fundo do mar, de onde viriam as fontes dos nutrientes capazes de sustentar a vida. Um recente estudo publicado também no site da NASA apresenta um modelo 3D de como esse calor interno é produzido e pode ser suficiente para derreter parcialmente a camada rochosa do planeta, alimentando um vulcão no fundo do mar, que expeliria gases contendo os nutrientes necessários para o uso dos primeiros organismos unicelulares. Algumas observações indicam também a existência de plumas de vapor d'água sendo ejetadas a 160 quilômetros acima da superfície de Europa, o que é mais um indicativo da atividade vulcânica. E se essas plumas existem mesmo, facilitaria muito para uma espaçonave passar por elas e coletar dados sobre o oceano, sem nem ter que pousar no satélite em si. Por enquanto, tudo isso são apenas indícios fortíssimos, porém a NASA planeja mandar a missão Europa Clipper para Júpiter em 2024, no intuito de realizar a caracterização geológica, composição do satélite, analisar a possível atmosfera de Europa, além da sua gravimetria e campo magnético. Essa missão não tem o objetivo de verificar se há vida em Europa, pois ela não vai pousar lá, mas sim investigar a habitabilidade do planeta e procurar até mais respostas de como a vida aqui na Terra teve início. E aí fica a pergunta: é possível que tipo de vida em Europa? Se lá houver a confirmação de um oceano sob a camada de gelo, ele ainda parece, sim, a olhos leigos, impossível de abrigar vida. Ele é gelado, escuro, sob altas pressões, parece que nada vai florescer ali. Mas é aí que você se engana. Antes de 1872, acreditavam que a partir dos 500 metros de profundidade não existiria mais vida no fundo do mar do planeta Terra. Mas hoje já sabemos que existe vida em praticamente todos os lugares do nosso mundinho. No fundo da Fossa das Marianas,
próximo a fontes hidrotermais e em outros ambientes extremos, como na Antártica. E são esses seres extremófilos que nos dão a esperança de que pode sim haver vida em Europa e em outros lugares. Em Europa, nós esperamos vida microscópica, simples, unicelular. E por mais que isso possa não te animar muito, isso já muda toda a nossa maneira de pensar no universo. Porque se até então nós estávamos sozinhos, descobrir que a vida, mesmo que microbiana, em outro planeta do nosso sistema solar, mostra que a vida é muito mais comum do que imaginávamos. Então, o universo deve estar cheio de vida. Só não sabemos se isso é bom ou ruim. Se você quiser viajar ainda mais nesse assunto, o filme Europa Report, em português Viagem à Lua de Júpiter, de 2013, conta sobre uma missão que manda 6 astronautas para investigar a Europa e o que eles encontram lá, você só descobre assistindo ao filme. Se você acredita que pode haver vida em Europa ou em outro lugar do universo, me conta aqui nos comentários. A minha opinião pessoal é de que eu só acredito vendo, por mais que eu acredite que há vida em outros lugares do universo. Se você gostou desse tema e quer que eu fale mais sobre os nossos vizinhos extraterrestres aqui no canal, me fala aqui nos comentários também. Se você chegou até aqui, é porque eu chamei a sua atenção, então se inscreve, vai! Nos ajuda a levar ciência para mais pessoas, para mais longe, para outros universos. Muito obrigada por vir comigo nessa viagem e até mais!